Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. E nesse vídeo nós vamos conhecer e entender os critérios que definem o diagnóstico do transtorno bipolar. Essa é uma dúvida que muitos pacientes e muitos familiares ou amigos têm a respeito do tema. Muitas pessoas falam, doutor, mas eu não me reconheço como bipolar, por que eu recebi esse diagnóstico? Ou algum familiar fala algo do tipo, poxa, eu nunca vi ele tendo um comportamento como eu li no livro, como eu vi no filme, um paciente que tinha transtorno bipolar, ou mesmo nas descrições que eu vejo na internet. Afinal, quais são os critérios exatos usados para se fazer o diagnóstico de transtorno bipolar e de onde vêm esses critérios? É o que nós vamos ver agora com toda a riqueza de detalhes para não restar dúvida. Então fica comigo até o final. Você está no meu canal e aqui a gente fala de saúde emocional, bem-estar e comportamento. Se você gosta desses temas, não deixe de se inscrever no canal clicando no botão abaixo e ative o sininho para você ser avisado de novos vídeos. Para me seguir em todas as redes, sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Antes de falar dos critérios específicos para o transtorno bipolar, uma breve palavra de como são feitos os diagnósticos em psiquiatria. Geralmente, os transtornos têm alguns sintomas ditos nucleares, aqueles sintomas necessários para se fazer o diagnóstico. Aqueles sintomas que, se não estiverem presentes, nós podemos excluir o diagnóstico. Ao redor desses sintomas, existem outros que são importantes também, mas que não necessariamente devem estar presentes, pelo menos não todos ao mesmo tempo. Seriam sintomas acessórios para o diagnóstico. Ao redor de todos estes, existe toda a psicopatologia do transtorno, que muitas vezes não estão presentes nos critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos existem para se identificar o transtorno, mas eles não descrevem o transtorno em sua totalidade. Então, olha lá, existem camadas de sintomas. Os sintomas nucleares, que são mais importantes e necessários para o diagnóstico. Os sintomas acessórios para o diagnóstico, que estão presentes nos critérios. E existe toda a psicopatologia do transtorno, que muitas vezes não estão presentes nos critérios diagnósticos, mas que são importantes para descrever a psicopatologia ou descrever a sintomatologia de um transtorno como um todo. Vamos ver como isso acontece no transtorno bipolar. E onde estão relacionados os critérios que definem o transtorno bipolar e os demais transtornos na psiquiatria? Em dois grandes manuais usados no mundo todo. Um deles da Organização Mundial de Saúde e outro o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria. Eu vou ter uma palavrinha com vocês sobre como está descrito o transtorno bipolar nesses dois manuais, mas eu já adianto uma coisa, eles são muito semelhantes quanto à descrição da doença. Vamos começar pelo Manual da Associação Americana de Psiquiatria, que é o DSM, que é o mais usado em pesquisa e aquele mais usado entre os psiquiatras do mundo todo. E eu vou compartilhar na tela com vocês agora como estão descritos os critérios no DSM-5, na sua versão revisada, que é a última edição da Associação Americana de Psiquiatria. Então, olha lá, para diagnosticar transtorno bipolar tipo 1, é necessário o preenchimento dos critérios para um episódio maníaco. Episódio maníaco é aquele episódio de aceleração psíquica. O episódio maníaco pode ter sido antecedido ou seguido por episódios hipomaníacos ou depressivos maiores. Eu chamo a atenção para a palavra pode, ou seja, a ideia que muita gente tem que no transtorno bipolar acontecem episódios maníacos de aceleração psíquica alternados com depressão, realmente é algo que acontece na maioria dos casos, inclusive prevalece a depressão, mas há casos em que há só mania, só aceleração psíquica ao longo da vida, sem episódios depressivos. Portanto, o que acaba definindo o diagnóstico de transtorno bipolar é o episódio maníaco. Só que agora a pergunta se transfere. Para diagnosticar o transtorno bipolar, precisamos reconhecer o episódio maníaco. Então a pergunta agora é como reconhecer o episódio maníaco. Lembra que eu falei para vocês que no diagnóstico dos transtornos psiquiátricos existem aqueles sintomas nucleares necessários para se fazer o diagnóstico? Vamos começar por eles então, que são os ditos critérios A. E como é que é o critério A para episódio maníaco? Vamos lá. Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. E
Repare, aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou da energia. Então, olha, quanto aos afetos, aos sentimentos e emoções, humor expansivo, elevado ou irritável, associado a sintomas psicomotores, como aumento da atividade, e sintomas até neurovegetativos, sintomas físicos, como aumento da energia. Com duração mínima de 1 semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Ou qualquer duração, se ele for grave o suficiente, de modo que uma hospitalização seja necessária. Muito bem, lembra, esse é o critério nuclear necessário para se fazer o diagnóstico, mas existem os outros sintomas acessórios para se identificar o episódio maníaco, que são os ditos critérios B. Normalmente acontece isso nos diferentes transtornos. Critérios A para aqueles importantes, aqueles nucleares e necessários, e critérios B para os sintomas acessórios para o diagnóstico, que também são importantes. Então, olha lá, durante o episódio de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas têm que estar presentes e 4 se o humor for irritável. Então, 3 ou 4 desses sintomas têm que estar presentes em grau significativo e representando uma mudança notável do comportamento habitual da pessoa. Autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, que é a pessoa dormir pouco e se sentir com bastante energia apesar disso, mais loquaz que o habitual ou opressão para continuar falando, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Tecnicamente isso se chama de taquipsiquismo. Distraibilidade, conforme relatado ou observado. Aumento da atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora e envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Aqui entram aquelas compras excessivas, indiscrições de diferentes formas, investimentos tolos e irresponsáveis e assim por diante. Falei dos sintomas nucleares, falei dos sintomas acessórios, mas existem outros critérios que a gente tem que prestar atenção para se fazer o diagnóstico do episódio maníaco. Olha lá, a perturbação de humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo. E prejuízo aonde? No funcionamento social ou profissional, ou necessitam de hospitalização, a fim de prevenir o dano a si mesmo ou a outras pessoas. Ou ainda existem características psicóticas, que basicamente podemos resumir aqui como delírios ou alucinações. No caso da mania, principalmente delírios de grandeza. D. A perturbação do humor não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou de uma condição médica. Esse é um critério muito aplicado na psiquiatria. Então, existe uma sintomatologia psiquiátrica, a gente tem que ver se isso não é derivado do uso de alguma substância ou se isso não é derivado de alguma condição médica, se isso não tem alguma causa orgânica. Muito bem, uma vez definido o episódio maníaco, é feito o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1. Na maioria das vezes, haverá algum episódio depressivo antecedendo ou posteriormente, mas o que define o transtorno bipolar não é a oscilação, reparou? Para a gente fazer o diagnóstico, o que define é o episódio maníaco. Mas será que é muito diferente na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, na CID? A diferença está na forma com que o manual é escrito. No DSM existem critérios objetivos. Na CID existem descrições. Então, tudo que a gente viu aqui na CID vai estar escrito na forma de um texto livre. Então, dá uma olhada como é que fica comigo o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar na classificação internacional de doenças. Transtorno caracterizado por 2 ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que esse distúrbio consiste em algumas ocasiões de uma elevação de humor e aumento de energia e atividade, hipomania ou mania, e em outras de um rebaixamento do humor e de redução da energia ou atividade e depressão. Pacientes que sofrem somente episódios repetidos de hipomania ou mania são classificados como bipolares. A única diferença que existe aí entre uma classificação e outra é que na CID exige que os episódios sejam repetidos. Já no DSM, um episódio maníaco bem claro já faz o diagnóstico. Muito bem, eu falei para vocês como é feito, quais são os critérios e como é feito o diagnóstico do transtorno bipolar do tipo 1, que é o mais característico, o mais importante, que tem uma validade histórica maior, né? Mas será que existem outros tipos de transtorno bipolar que podem ser descritos e diagnosticados?
Sim, e aqui não existe um consenso absoluto entre os autores a respeito dos diferentes tipos de transtorno bipolar. O que eu vou mostrar para vocês então são os diferentes tipos de transtorno bipolar, o que pode se chamar de espectro dos transtornos bipolares, segundo o DSM, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, que é a classificação mais aceita hoje em dia. Falei do transtorno bipolar do tipo 1, que é unânime, descrito há milênios, e vou falar com vocês agora do transtorno bipolar do tipo 2, que é um subtipo de transtorno bipolar também consensual entre os autores. Para o transtorno bipolar do tipo 2, há o preenchimento dos critérios para um episódio hipomaníaco. E há a presença de episódios depressivos maiores antes ou depois do episódio hipomaníaco. Mas afinal, o que é o episódio hipomaníaco? O episódio hipomaníaco ele tem exatamente as mesmas características do episódio maníaco que nós vimos agora há pouco. Porém, ele tem uma intensidade dos sintomas menor. Então, se a aceleração psíquica do episódio maníaco está nesse nível, do episódio hipomaníaco estará num nível menor. Outras características do episódio hipomaníaco. A duração mínima, ao invés de 1 semana, são de 4 dias. E uma outra característica marcante é que no episódio hipomaníaco não há prejuízos evidentes para a pessoa na vigência desse episódio. Apesar de que a aceleração psíquica ela é notória, ela é diferente do funcionamento normal da pessoa, a ponto de ser observável pelos outros. Mas apesar disso, não causa prejuízos significativos para a pessoa, não é necessária hospitalização e não há sintomas psicóticos. Uma vez um amigo meu, engenheiro, me falou assim: Fernando, não seria melhor ao invés de chamar de hipomania, chamar de semimania? Eu falei, olha... Eu já vi que pelo seu comentário, eu já vi que falando dessa forma você entendeu do que se trata. Seria uma aceleração psíquica que não é intensa o suficiente para se categorizar a mania. Aí está descrita a hipomania e o transtorno bipolar do tipo 2. Existe um outro tipo de transtorno bipolar que ele é muito pouco reconhecido e muito pouco diagnosticado. Eu vou mostrar para vocês na tela, que é o transtorno ciclotímico. Olha o critério para se definir um transtorno ciclotímico. A presença de um período de 2 anos com oscilação entre períodos de sintomas hipomaníacos e outros períodos com sintomas depressivos. Olha lá, os sintomas estão presentes na maior parte do tempo e não são fechados critérios para episódio maníaco ou episódio depressivo. Então, olha só, os sintomas são mais sutis e prolongados. Pelo fato dos sintomas serem sutis, muitas vezes eles são difíceis de serem reconhecidos, por isso que esse transtorno é muito pouco diagnosticado. E existe ainda uma outra possibilidade, que é o que se chama de outro transtorno bipolar. O que é isso? Quando os sintomas estão presentes, eles são notórios, mas não se preenchem os critérios para transtorno bipolar do tipo 1, 2 ou para a ciclotimia. Ou seja, resumindo, quando existem os sintomas, mas os critérios não são satisfeitos, ou em número ou em duração, pode ser feito o diagnóstico de outro transtorno bipolar. Com isso, nós aprendemos os critérios diagnósticos para se reconhecer, para se fazer o diagnóstico do transtorno bipolar em suas diferentes formas. Lembrando da introdução, de maneira alguma esses critérios pretendem descrever a doença. Eles pretendem o quê? Reconhecer o transtorno. Lembra-se, a psicopatologia do transtorno bipolar, a fisiopatologia, ela é muito mais abrangente do que isso. Na verdade, a gente poderia ficar discutindo aqui por horas e horas toda a sintomatologia possível no transtorno bipolar nas suas diferentes apresentações. Os critérios existem não para descrever a doença, muito menos para descrever a pessoa. Eles existem para identificar uma condição mórbida, identificar um transtorno que a pessoa porta. Coloquei de uma forma simples para que todos possam entender. Esses são os critérios usados pelos pesquisadores e pelos psiquiatras mais cuidadosos. Mas eu acho legal que todas as pessoas interessadas no tema possam entender como o diagnóstico é feito, como o transtorno é reconhecido, para haver mais segurança sobre isso, menos dúvida. E por falar em dúvida, você ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo para nós seguirmos com essa discussão. E se você quiser um vídeo sobre a psicopatologia mais abrangente dos sintomas do transtorno bipolar, deixa um comentário aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre isso.
Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nesse canal nós falamos de saúde emocional, bem-estar, comportamento e autoaperfeiçoamento. Se você gosta desses temas, não deixa de se inscrever no canal clicando no botãozinho aqui embaixo. Clica depois do sino para você ser avisado de novos vídeos. E não esquece de deixar aquele like que é bastante importante aqui para o canal. E se não quiser perder nenhum conteúdo mesmo, tem os nossos grupos de WhatsApp e canal do Telegram na descrição. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui para você continuar me assistindo. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.